Que a paz de Jesus Cristo esteja em vossos corações, Shalom Adonai. Eu trago uma palavra aqui que se encontra no livro de São Lucas, capítulo 23, versículo 34 ao 43. Mas vou ler somente aqui o versículo 43. Em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essas foram as palavras do Senhor Jesus Cristo. Naquele momento ali, irmãos, em que o Senhor Jesus Cristo tinha sido crucificado no Monte Caveira. Ele tinha sido levado até o Monte Caveira para ali ser crucificado entre dois ladrões. E a palavra vem nos dizer assim que, naquele momento que ele estava crucificado, tirando as roupas do nosso mestre, ainda lançaram sorte com a túnica do Senhor, blasfemando ali, os soldados ali blasfemando ali do Senhor Jesus. E ali lançaram sorte ainda com a túnica do Senhor. E também vem dizer, a palavra de Deus vem dizer aqui no versículo 37, que um ladrão que estava ali, estava um ladrão à direita, outro à esquerda. E um ali blasfemando do Senhor disse: se o Senhor é filho de Deus, então salva-se dessa cruz e salva nós também. Mas naquele instante o outro ladrão ali repreendeu aquele outro dizendo: estamos aqui porque nós pecamos, estamos aqui para pagar os nossos crimes que cometemos. Mas este inocente que nada fez, este inocente que está aí sendo crucificado no meio de nós dois, ele nada cometeu, nenhum crime ele cometeu. E aí naquele instante, aquele ladrão disse para o Senhor: mestre, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor naquele instante disse: em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia, Jesus. Nós bem sabemos, irmão, a diferença entre aquele que não reconhece seus pecados e ainda blasfema do Senhor, blasfema de Deus. E olha a diferença daquele que reconhece seus pecados, reconhece que é necessitado do perdão de Deus. Aleluia, Jesus. Aquele que reconhece que o que está pagando é pelos pecados que cometeu. Está reconhecendo que a justiça de Deus chega para todos aqueles que cometem os pecados, irmãos. Mas aquele bem-aventurado é aquele que se arrepende de um tão puro e sincero coração. Arrependei de verdade. Arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Aleluia. E aquele que se arrepende, irmãos, ele obtém o perdão de Deus. Aleluia. Mas olha a diferença entre aquele que, além de não se arrepender, blasfema de Deus, irmãos, blasfema do Filho de Deus. Olha, irmãos, como a coisa está sendo séria. Há uns tempos atrás a gente não via assim pessoas claramente assim, abrindo a boca e blasfemando de Deus, falando coisas terríveis, ofendendo, xingando o nosso Deus. A gente não via, irmãos. Olha como agora estamos vendo pessoas que nem medo tem de na frente dos homens ofender a Deus, xingar a Deus, como se Deus fosse culpado das suas aflições, suas angústias, suas derrotas. Nós bem sabemos que, é claro que, se o homem não busca Deus, se o homem blasfema de Deus, se o homem ofende a Deus, se afasta de Deus, não crê no poder de Deus e blasfema, como um homem desse terá paz? Como um homem desse pode ter felicidade, irmãos? Como um homem desse pode viver em paz? Se do próprio Deus ali ele blasfema, se ele ofende ali é o próprio Deus, irmãos. Nós bem sabemos que nós não temos o direito de ofender os homens na terra. Nós bem sabemos que nós não temos nenhum direito de ofender os homens na terra, xingar os homens da terra, ofender, afrontar os homens na terra, porque todos os homens da terra têm que respeitar os outros homens. Aleluia, Jesus. Ninguém tem o direito
de ofender os homens na terra. Aleluia, ninguém tem esse direito. Agora imaginamos aqui, irmãos, que direito tem o homem de ofender a Deus? Que direito tem o homem de, além de não se arrepender dos seus pecados, blasfema de Deus, coloca as suas frustrações, suas derrotas sobre Deus, como se Deus tivesse culpa do pecado dos homens? Não, irmãos. O Senhor veio para perdoar aquele homem que se havia perdido. O Senhor veio para perdoar todos aqueles pecadores arrependidos. Todo homem na terra que se arrepender de seus pecados. A palavra de Deus vem nos dizer que seus pecados podem ser vermelho, como carmesim. O Senhor o restaura e transforma esse homem, mais branco que a neve. Aleluia, Jesus. O Senhor perdoa, irmão, o pecado de todo aquele que se arrepende, todo aquele que reconhece que pecou contra Deus. Pequei contra o céu e contra a terra. Pequei contra o trono de Deus e não sou digno do perdão do Senhor. Todos aqueles que se dizem assim, irmãos, que pecou contra Deus, pecou contra o céu e contra a terra, porque nós sabemos, irmão, que o céu é o trono de Deus e a terra é o escabelo dos pés de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós bem sabemos, amados e queridos irmãos, que o Senhor está pronto para perdoar aquele homem que se arrepende. Se arrepende e tem novidade de vida. Aquele homem que desce as águas do santo batismo para arrependimento de seus pecados. Nós bem sabemos que o Senhor Jesus Cristo veio de encontro a João nas águas do Rio Jordão. Nós bem sabemos que João disse para o Senhor: Mestre, como irei batizar a ti, mestre, se sou eu que sou carecido de ser batizado por ti? O Senhor Jesus Cristo disse: espera um pouco, deixa por agora, João. Deixa por agora, João. Ele disse assim, deixa, João, por agora, deixa, João, eu dar o exemplo aos homens, exemplo de que o próprio Filho de Deus desceu as águas do santo batismo para o perdão dos seus pecados. Mas ele disse assim, o exemplo que está dando o Filho de Deus, porque o Filho de Deus, irmãos, não tinha nenhum pecado, mas mesmo assim ele quis mostrar e deixar o exemplo na terra, de que os homens têm, irmãos, os homens batizando serão perdoados seus pecados. Aleluia, Jesus. Todo aquele que confessar o seu pecado diante de Deus será perdoado, irmãos. Mas aquele homem que não se arrepende dos seus pecados, irmãos, não tem como ser perdoado, irmãos. Aleluia, Jesus. Essa é a palavra que o Senhor nos traz nesse instante, irmãos. O Senhor Jesus Cristo vem nos dizer assim: eis que estou voltando, eis que a minha volta está breve. Irmãos, há uns tempos atrás, como dizendo novamente, a gente não via pessoas xingando Deus, não. Se xingava Deus, era escondido ocultamente e não tinha coragem de xingar a Deus na frente dos homens. Hoje, irmãos, o Senhor Jesus já está às portas, irmão, está voltando. Observamos que hoje tem homens que xingam a Deus, ofendem a Deus diante dos homens, irmãos. Mas aquele que é filho de Deus, vendo essas coisas, ele não aprova. Irmãos, qual é o filho que vendo um outro homem ofender o seu pai, ele fica alegre? Ele concorda, ele acha certo aquilo, irmãos. Imagina nós que somos verdadeiros filhos de Deus, que obedecemos ao Senhor, mesmo com a nossa pouca força, obedecemos o nosso Deus. Mesmo com pouca força, ainda estamos buscando a misericórdia de Deus para obtermos a nossa salvação. Como nós, irmãos, não ficaríamos tristes de ver as ofensas com o nome do nosso Deus, irmãos. Mas o Espírito Santo de Deus, irmãos, vem dizer assim, que todo aquele homem que blasfemar contra ele, contra o Espírito Santo de Deus, não obterá perdão, irmãos. Não adianta prantear, gemer e chorar, porque não terá perdão, irmãos, porque o Espírito de Deus é santo, irmãos.
O Espírito de Deus é santo, irmãos. Aleluia, Jesus. Mas vem, porém, vos dizer nesse instante que eu sou a pregadora dos últimos dias, porque o Senhor sempre me traz esta palavra dizendo, esse anúncio dizendo, o Senhor está voltando, irmãos. Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você que abrir a porta do teu coração, aceitar-me, aceitar o Senhor Jesus como teu Salvador da tua alma, o único e suficiente Salvador de sua alma, confessar que é necessitado de Deus. Eis que eu entro na tua casa, sento na tua mesa e ceio contigo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus nas alturas dos céus, santo, santo é o Senhor. Glorificado e enaltecido é o nome santo de Deus. Eis que eu venho sem demora, filhos. Guarde o que vocês têm para que ninguém tome a tua coroa. Eis que estou chegando, meus filhos, para levar-vos para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejai vós também. Assim diz o Senhor.